Prezados alunos, sejam bem-vindos à aula 4 de História da Religião de Israel. Nesta aula, vamos continuar abordando sobre o estágio inicial da religião de Israel e também pontuaremos algumas características do javismo mosaico. Peço por gentileza que os alunos venham acessar a sala de aula EAD do portal Unimestre. Lá tem as aulas 1, a aula 2, tem também mais uma videoaula referente à aula 3, os materiais em PDF, e no material de apoio tem vários links referentes a indicações bibliográficas das aulas presenciais. Por gentileza, aumente o áudio para poder ouvir a aula e seguiremos então com considerações da religião de Israel no contexto de Gênesis e também no contexto do javismo mosaico. Muito obrigada. Bom, inicialmente nós podemos refletir aqui sobre a questão da origem da religião de Israel. Como eu já havia pontuado em aulas anteriores, a origem da religião de Israel se dá em Abraão. Abraão é o fundador da religião de Israel, do povo hebreu, da teologia judaica embrionária. Portanto, ele é o fundador da religião de Israel, fundador da teologia judaica de modo embrionário. A religião de Israel vai evoluindo historicamente. Observe que há uma evolução histórica da religião de Israel. E ela vai evoluindo gradativamente na história da humanidade. Nesse sentido, também se entende que Abraão é fundador do povo hebreu, ou povo de Israel. Isto se dá mediante a fé. Nós podemos observar lá em Gênesis 10. Vamos para Gênesis 10, por favor. Consulte aí as Escrituras Sagradas. Gênesis 10. Estarei consultando a Bíblia online. Observemos em Gênesis 10 sobre uma genealogia que não é exaustiva. A genealogia não é exata, nem a cronologia do Antigo Testamento é exata. A genealogia, segundo os teóricos do Antigo Testamento, se refere a chefes de clãs ou a pessoas de destaque, que podem estar muito distantes temporalmente uma das outras, podem estar muito distantes no sentido do tempo uma das outras. Portanto, a genealogia não é exata e seriam chefes de clãs aqui ou pessoas de destaques mencionadas. Gênesis 10, versículo 21. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Heber. Defende-se que os hebreus procedem de Heber. Essa é uma das defesas. O irmão mais velho de Jafé. Então, Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Heber, o irmão mais velho de Jafé. E assim vai seguindo. Lemos Gênesis 10, versículo 21. Prosseguindo, vemos então, na questão genealógica, em que aparece no versículo 24, e Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Heber. E a Heber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra,
E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azar, Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abemael, a Sebá. Segue-se uma genealogia extensa. Defende-se que Abrão procederia de Éber. Pode-se ter essa defesa, mas há também uma outra defesa de que Abrão não é hebreu. Abrão é semita, mas não é hebreu. Portanto, Abrão passa a ser hebreu de coração quando ele atende o chamado de Deus, em que se destaca em Gênesis 12:1, ele atende o chamado de Deus com fé e passa a ser hebreu de coração. Observando aqui Gênesis 11, versículo 17, e viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Segue-se então, versículo 23, e viveu Serug depois que gerou a Naó 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naó 29 anos e gerou a Terá. E, prosseguindo na leitura, nós estamos analisando Gênesis 10 e Gênesis 11. Agora estamos destacando Gênesis 11, versículo 25. E viveu Naó, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naó e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Defende-se que Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. Esta cidade é uma cidade suméria, é uma cidade na Mesopotâmia, onde os caldeus fica ao sul da Mesopotâmia. Defende-se que Ur dos Caldeus era somente chamada de Ur, porque os caldeus vão chegar no primeiro milênio antes de Cristo. Então, inicialmente, a cidade é chamada de Ur. É importante ressaltar, destacar que Ur fica no sul da Mesopotâmia, ali às margens do rio Eufrates. Teria sido nessa localização que Abrão nasceu. Abrão não é hebreu, é semita e nasceu em Ur, uma cidade da Mesopotâmia. Observe, então, que, ao aceitar o chamado de Deus, Abrão passa a ser hebreu de coração. Prosseguindo em Gênesis 11, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Observe que Harã também é uma cidade sumeriana. Ur é uma cidade muito próspera, uma cidade rica e uma cidade com divergências políticas, uma cidade com paganismo. Tera era pagão, Abrão era pagão. Provavelmente o nome de Tera se refere à divindade Lua. Então, entende-se uma das teorias
que o nome dos chefes dos clãs se referiria às divindades ou a uma divindade principal do território que eles cultuavam. Assim, o nome Tera significaria lua, a divindade cultuada em Ur, na Mesopotâmia, que é chamada também de Naná. Então, nós vemos aí que a questão da divindade Lua representaria o próprio nome de Tera, porque os chefes dos clãs poderiam ter o nome de alguma divindade que eles cultuavam. Se destaca que na Mesopotâmia se cultuava a religião, se exercia a religião dos chefes dos clãs. Então, o clã seguia a religião do chefe do clã. Assim, eles cultuavam os deuses que o clã cultuava. Se destaca também que o nome Terá pode se referir ao sentido de que os próprios chefes dos clãs eram adorados. Além de se adorarem as divindades da Mesopotâmia, também se adorava o chefe de cada clã. Então, vemos que é um contexto de paganismo. Não há uma teoria que explique por que Abrão, por que Tera, Abrão, Naó, Ló saem de Ur dos Caldeus. Não há uma teoria, um consenso por que eles saíram de Ur dos Caldeus. À luz do misticismo judaico, entende-se que Tera e Abrão e os outros saem de dos Caldeus porque estavam fugindo de Nimrod. Segundo o misticismo judaico, Nimrod é o rei da Mesopotâmia. Lembrem que a Mesopotâmia não é uma civilização. A Mesopotâmia é um território que significa entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia abrange 3 continentes, ou seja, ela está entre os 3 continentes. Abrange o continente asiático, africano e europeu. A Mesopotâmia não é uma civilização, é um território que está entre o rio Tigre e Eufrates e abrange várias etnias. Tem várias etnias coexistindo nesse território chamado Mesopotâmia. Então, toda a Mesopotâmia é pagã. Cultuam-se vários deuses. Observe que nesse cenário haviam divergências políticas em Ur. Por isso, há uma defesa de que provavelmente Tera saiu de Ur para Arã pelo fato de que estavam existindo divergências políticas. Para o misticismo judaico, Tera sai de Ur porque Nimrod estava querendo matar Tera e Abrão e a sua família, pelo fato de que Tera e Abrão deixaram de ser idólatras. E existia o princípio naquele território de que se deveria ser idólatra, adorar a Nimrod, adorar os deuses que Nimrod adorava, e essa nova prática não idólatra teria causado em Nimrod uma fúria, e ele queria matar Tera e sua família. Então, à luz do misticismo judaico, eles saem fugindo de Nimrod. Observe que, à luz de uma perspectiva sociológica, eles saem de Ur pelas questões de divergências políticas. Então, eles saem de Ur e vão para Arã. Arã é uma cidade que se coloca no contexto sumeriano também. Então,
Harã é uma cidade também sumeriana, é uma cidade cosmopolita, era permitido várias práticas religiosas, e naquele contexto se destaca também como uma cidade muito próspera e sumeriana. Observe que Abrão possivelmente nasceu em 2166 a.C. Essa é a cronologia apresentada por Eugênio, um teórico veterotestamentário. Então, Abrão tendo nascido em 2166 a.C., ele chega em Harã com 50 anos de idade. Defende-se que Abrão ficou em Harã por 25 anos. Deus veio chamá-lo aos 75 anos de idade. Então, é somente aos 75 anos de idade que Deus realiza o chamamento a Abrão. E a partir desse momento, Abrão sai de Harã sem saber para que terra iria. Apenas ele sabia que era uma terra que ele deveria ir, porque Deus estava ordenando. Inicialmente, ele não sabia qual era a terra. Deus iria indicar, mas logo depois Deus revela que é Canaã. Então, nós vemos que ele vem de Ur dos Caldeus, ele vem da Mesopotâmia, vai para Harã, fica 25 anos em Harã, e ele sai de Harã e já vai para Canaã. A trajetória que Abrão vai seguindo, logo iremos ver. Então, observe aqui a trajetória. Ur dos Caldeus vai para Harã, fica 25 anos em Harã, é chamado por Deus aos 75 anos de idade, depois vai para Damasco e chega em Siquém. Siquém já é também Canaã. Então, ele já chegou em Canaã no contexto do terceiro milênio antes de Cristo, aproximadamente. Lembrem que não há cronologia exata no Antigo Testamento. Então, ele já chega em Canaã no terceiro milênio antes de Cristo. Observe que se pontua que Canaã ainda não é muito disputada. Canaã se destacavam ali habitantes, como haveriam os sumerianos, haveriam os amoritas e também os cananeus. Mas esse povo amorita é seminômade, então ele fica um tempo e depois ele sai. Portanto, Canaã foi habitada por vários povos. É somente depois, com Josué, Calebe e os remanescentes, que passa a acontecer a conquista de Canaã, em que, atravessando o Vale do Rio Jordão, chegam a Jericó e tem ali a Batalha de Jericó e passa-se a se ocupar a Terra Prometida em aproximadamente 1250 a.C. Então, observe que Abraão já tinha chegado em Canaã muito antes do contexto do segundo milênio. Seguindo a trajetória, vemos Abraão vem da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, vai para Harã, vai para Damasco, Siquém, também é Canaã, chega ali no contexto da montanha, Neguebe, Egito, Canaã e volta para Betel. Depois sabemos que o povo de Israel volta para o Egito e vai habitar na região de Gósen, devido à questão de José. E assim nascerá Moisés no Egito. Moisés
que é proveniente da tribo de Levi, é um hebreu geneticamente falando, mas nasce no Egito, portanto é também egípcio. Observe então que Abrão, ele é um hebreu de coração, fundador do povo de Israel, fundador da religião judaica, fundador da teologia judaica de modo embrionário. E assim, a religião de Israel, em seu estágio inicial, como mencionei nas aulas passadas, é uma religião que se destaca nas seguintes características. A religião de Israel, no seu estágio inicial, se pontua como uma religião da revelação, porque Deus se revela a Abrão, se pontua como uma religião da Berite, porque é uma religião da aliança. Lembre que ao longo da história veterotestamentária, alguns aspectos da aliança vão se destacar. Primeiramente, nós temos a aliança da graça com Adão e Eva. Temos depois a aliança com Noé, sinal, o arco-íris. Que Deus não mais destruiria a terra por meio do dilúvio. Temos então a aliança abraâmica. Iremos aí pontuar no contexto de Gênesis 17, a aliança abraâmica, e o sinal é a circuncisão. Haverá aliança com Isaac, haverá aliança com Jacó, tem um contexto de alianças na descendência de Abraão, mas a próxima aliança que se destaca é a aliança mosaica. Então é importante observar Êxodo 34, 20, aliança mosaica. O sinal ainda é a circuncisão. Essas são as principais alianças no contexto veterotestamentário, em que se destaca a aliança mosaica até hoje para os judeus que não reconhecem Jesus Cristo como Messias prometido. Então, as principais alianças na história veterotestamentária são a aliança da graça, Adão e Eva, a aliança com Noé, sinal arco-íris, a aliança abraâmica, observe Gênesis 17, sinal circuncisão, a aliança mosaica, sinal ainda é a circuncisão, observe Êxodo 34, versículo 20. Destaca-se, então, que a religião de Israel, desde o seu estágio inicial, já é uma religião da Berite, uma religião da aliança. O termo hebraico, aliança, é Berite e aparece 285 vezes no Antigo Testamento, este termo Berite. Então, a religião de Israel, no seu estágio inicial, é religião da revelação, religião da Berite. O que significa aliança? É um acordo bilateral. Deus se apresenta a Abrão e Abrão quer seguir a Deus. Então, tem uma vontade de Deus e tem a vontade de Abrão. Aliança significa acordo entre ambas as partes. Não é um testamento em que se deixa o testamento sem a questão voluntária daquele que recebe o testamento. Depois que ele recebe o testamento, ele vai ver se ele vai querer ficar com a questão da herança ou não. Não é como um testamento, é um acordo bilateral em que há ali ambas as vontades em acordo. Esse é o sentido da Berite. A religião de Israel, como religião da aliança,
não é algo novo, porque na Mesopotâmia, quarto milênio antes de Cristo, terceiro milênio antes de Cristo, era muito comum os acordos bilaterais, as alianças eram feitas com os príncipes, inclusive Abrão era visto como um príncipe e fazia alianças com outros reis. Então, observe que a questão da aliança é algo comum na Mesopotâmia, é algo comum no contexto dos povos antigos, entre as pessoas e entre elas e as suas divindades. Destacamos aqui a religião de Israel no seu estágio inicial, como religião da revelação, religião da aliança. É importante também entender que a religião de Israel, no seu estágio inicial, é uma religião dos clãs, é uma religião do clã, ou seja, é uma religião de tribo nômade. Abraão passa a ser, ali, antes mesmo de mudar o seu nome, enquanto Abrão, já obedecendo a Deus e indo em direção a Canaã, ele passa a ser um nômade. Outrora, ele era um sedentário em Ur dos Caldeus, estabelecido lá. Depois fica 25 anos em Harã, pode ser visto como um sedentário ou seminômade, mas a partir do momento que Deus diz, sai de Harã e vai para Canaã, vai para a terra que eu te mostrarei, Abrão passa a ser um nômade. Então, a religião de Israel, no seu estágio inicial, tem a característica do nomadismo. O que é o nomadismo? Não ficam parados muito tempo em um lugar. Ficam próximos a regiões que têm poços de água por um tempo e vão se locomovendo sempre. Isso é o nomadismo. E os nômades, eles apresentam rebanhos. Defende-se que Abraão teria rebanhos, mas seria também um mercador. E tem muitas posses, tem rebanhos, tem muitos escravos, tem muitos servos, tem 318 que se colocam ali como o seu exército, e também tem esse cenário de que ele vai se locomovendo e é um mercador. Observe, então, que a religião de Israel, no seu estágio inicial, tem a característica do nomadismo, religião do clã, religião da tribo nômade, a tribo nômade de Abrão, Abraão. Nesse sentido, é uma religião do clã. O clã de Abrão adora o Deus de Abrão, que é Elohim Yahvé. Se destaca ali o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, o clã de Abrão, o clã de Abraão, adora o Deus que Abraão adora. É uma religião de clã. Isso era muito comum na Mesopotâmia. O clã adorava as divindades que o chefe do clã adorava. Um outro ponto muito interessante da religião de Israel é o seu monoteísmo radical. Então, há a defesa de que somente o povo hebreu era monoteísta. De todos os povos que há no contexto da Mesopotâmia e no cenário do Egito, em que se coloca ali somente o povo hebreu na antiguidade era um povo monoteísta. Se destaca, então, que o Deus de Abrão é o Deus que protege a tribo nômade. O papel da religião de Israel no seu estágio inicial é entender que Deus é protetor da tribo nômade, protetor trazendo segurança para o clã. E Deus é perigoso, Deus é temível, ele batalha as guerras da tribo nômade e os protege e traz para eles segurança. Então, essas são as características principais da religião de Israel no seu estágio inicial. A religião de Israel, no seu estágio inicial,
num viés sociológico, é vista como religião mágica. À luz desse viés sociológico, a circuncisão seria para proteger contra demônios, e o povo hebreu usava amuletos, porque a arqueologia descobriu, escavando os sítios na Palestina, escavando os sítios na Mesopotâmia, descobre-se que o povo hebreu usava amuletos. Então, também é vista como religião mágica, a religião de Israel, à luz de um viés sociológico. Vamos prosseguir. Retomei as questões das aulas anteriores, vamos seguir em frente. Então, a trajetória de Abrão, lembrando dos patriarcas, destaca-se aí Abraão, Isaac, Jacó, José, ponto de interrogação. Geralmente os patriarcas se colocam como Abraão, Isaac e Jacó. Trajetória de Abraão é Mesopotâmia, Harã, Damasco, Siquém, Neguebe, Egito, Canaã novamente, Betel, e depois o povo de Israel vai ir para a região de Gozen, no Egito, por causa da questão da fome e a necessidade de se estabelecer ali onde estava José, e ficam no Egito. Vamos agora observar que o javismo ele surge com Moisés. Então vemos Moisés, ele é hebreu e ele é egípcio. Misticismo judaico defende que Moisés ele tem uma inteligência sobrenatural e o misticismo judaico destaca uma narrativa curiosa. Quando Moisés era criança, ele estava brincando e pegou a coroa do faraó e colocou na sua cabeça. Logo os feiticeiros e conselheiros do faraó se espantaram, no sentido de que chegaram para Faraó e falaram: devemos matar Moisés, porque ele vai querer usurpar o seu trono. Veja só o que ele fez: pegou a sua coroa e colocou na cabeça. Mas Faraó amava Moisés. Então, eles fizeram um teste com Moisés. Vamos ver, já que ele é uma criança, ele deve ter pego a coroa, porque a coroa brilha. Chamou a atenção dele e ele pegou a coroa e colocou na cabeça. Então, peguemos aqui brasas, coloquemos brasas para o Moisés. Vamos ver se por causa da luz da brasa, Moisés vai pegar também a brasa. Inicialmente, Moisés não iria pegar, mas o anjo, segundo o misticismo judaico, fez com que Moisés pegasse a brasa e, inclusive, colocasse na boca. É por isso que, segundo o misticismo judaico, Moisés seria gago, um pouco gago, porque quando criança ele colocou uma brasa na boca. E logo ali, com a ajuda do anjo, os conselheiros do faraó e Faraó entenderam que Moisés era só uma criança ingênua e estava brincando com algo que reluzia. Por isso pegou a coroa e se constata que ele pegou a própria brasa e colocou na boca. Então foi de modo ingênuo que ele havia pego a coroa. O fato que não era isso. A realidade é que Moisés, ele tinha uma inteligência sobrenatural e ele não iria pegar a brasa. Foi o anjo que fez pegar. Então já vemos o misticismo judaico apontando na questão da religião judaica, no âmbito da mística judaica, o papel de Moisés como libertador futuro do povo de Israel. Temos então nessa narrativa o que chama a atenção é que Moisés ele tem um grande treinamento em várias ciências, ele é um erudito treinado nas ciências do Egito, e também naquele contexto já Josué, que seria o futuro sucessor de Moisés, teria sido treinado no exército egípcio.
Mas, pontuando aqui o papel de Moisés com a sua inteligência sobrenatural, vamos lá para Êxodo, por gentileza, e observemos Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. O monte de Deus, Horebe, é também chamado de Monte Sinai, Monte Horebe ou Monte de Deus. Então Moisés chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, é o próprio Deus, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Essa é a montanha sagrada, é o monte sagrado, é o monte de Deus. Isso é algo comum na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, por exemplo, na antiguidade, os deuses cultuados, existiam as montanhas dos deuses cultuados. Então, também no paganismo existia essa questão de ter montanhas de divindades, montanhas, montes de divindades. Aqui, o Monte Horebe, o Monte Sinai, é a montanha de Deus, é o monte de Deus e é santo. Deus se apresenta para Moisés. Como é que Deus se apresenta para Moisés? Ele se apresenta na questão do ser, na teontologia. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha a religião de Israel como religião dos pais. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus chama Moisés para ser libertador do povo de Israel. E já anuncia a terra que mana leite e mel, para onde eles devem ir. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Olha só a questão do povo hebreu sendo chamado de filhos de Israel. Por quê? Observa-se, analisa-se que a mudança de nome de Jacó para Israel acontece em Gênesis 35, versículo 10. Gênesis 35, versículo 10. Então, inicialmente, o povo de Abraão é chamado de hebreu, em Gênesis 14, 13. Abraão é chamado de hebreu, e o povo é chamado de povo hebreu. Da tribo nômade, da tribo de Abrão. Abrão é chamado de hebreu em Gênesis 14, 13, e o povo, a tribo de Abrão, é chamado de povo hebreu, que significa aqueles que habitam
do outro lado do rio, o que também significa aqueles que são monoteístas. Mas, quando Jacó tem a sua mudança de nome para Israel, Israel significa Deus prevalece, em Gênesis 35:10, a partir daí pode-se entender que o povo hebreu passa a ser reconhecido como povo israelita. Então, em Êxodo, capítulo 3, versículo 9, Deus chama o povo hebreu de filhos de Israel. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha o chamado para Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O meu povo, ou seja, o povo hebreu, é povo eleito de Deus. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então a religião de Israel alcança um novo estágio no monte Horebe, no monte de Deus, no monte Sinai. Ou seja, o javismo surge especialmente a partir de Moisés. Alcança-se a religião de Israel alcança um novo estágio, o javismo mosaico, com o chamamento de Deus a Moisés. Anote, por favor, Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Religião de Israel alcança um novo estágio, javismo mosaico. Vamos agora para Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Teontologia, a doutrina de Deus. Destacando-se aqui a questão tetragrama, a questão de Yahvé. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus vai relembrando da promessa feita a Abraão. Ou seja, a religião de Israel vai se evoluindo historicamente. Veja que a religião de Israel é uma religião dos pais. Observe e anote, Êxodo 3,16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então, por favor, anote Êxodo 3, versículo 10, chamamento de Moisés, em que se destaca aí o surgimento do javismo mosaico, e Êxodo 3, versículo 14. Vemos que Deus se apresenta para Moisés no próprio Monte Horebe. A religião de Israel alcança um novo estágio. Vamos observar uma citação importante. Ao término do século XV a.C., uma multidão de pessoas conhecidas como Israel, uma raça exclusiva entre todas as nações, reuniu-se nas planícies de Moabe, momentos antes da invasão e conquista de Canaã, que se daria diretamente ao ocidente e através do Rio Jordão. Moisés, que foi por mais de 40 anos o seu venerado líder, estava prestes a morrer e já tinha transferido as rédeas da autoridade a seu jovem assistente, Josué. Então, se destaca aqui
toda essa questão da evolução histórica da religião de Israel no deserto. Lembremos a teoria de que o povo de Israel teria ficado 400 anos escravizado no Egito. Teria sido 400 anos de escravidão ou 430 anos de escravidão no Egito. Assim, se tomarmos 400 anos, vemos que depois tem mais 40 anos no deserto do Sinai. 40 anos após terem sido libertados da escravidão do Egito, ficam 40 anos no deserto do Sinai. Eles poderiam ter chegado em Canaã em 40 dias, aproximadamente, porque a distância é de aproximadamente 200 quilômetros do deserto do Sinai para Canaã. Mas Deus, enquanto maior pedagogo da história, está lapidando o povo de Israel, que saiu de 400 anos de escravidão do Egito, que conviveu com vários misticismos e o misticismo egípcio, que conviveu com o politeísmo egípcio, em que adoravam o rei. Ali no contexto, se adoravam os faraós, se adorava o rio Nilo, se adorava rãs, se adorava o sol. Então, eram várias divindades no Egito. E o povo de Israel conviveu com o misticismo egípcio, com a questão do politeísmo egípcio, e precisava ser santificado nos 40 anos no deserto do Sinai. Então, eles saem de 400 anos de escravidão no Egito e vão passar 40 anos no deserto do Sinai para serem lapidados, educados por Deus. E se apresenta o manual de santidade, que é Levítico. E depois se repetem as palavras, o Devarim, Deuteronômio, se repete a lei para os remanescentes do povo de Israel de 20 anos para baixo, a fim de eles lembrarem da lei de Deus, logo na véspera de conquistar Canaã. Então, vemos que 400 anos de escravidão no Egito, 40 anos no deserto do Sinai, para que Deus realize um aspecto pedagógico com o povo de Israel. Inicialmente, vemos Moisés no Egito, depois vemos ele no contexto de Midian, depois vemos ele libertando o povo de Israel do Egito, eles vão para o deserto do Sinai, e no final eles vão para as planícies de Moabe. De lá eles vão atravessar o Rio Jordão e vão chegar na cidade de Jericó. Lembrando que a cidade de Jericó é a cidade mais antiga, a cidade habitada mais antiga do mundo, muito antes do 4º milênio antes de Cristo. Ela é mais antiga que Jerusalém. Jericó está numa distância de 40 quilômetros de Jerusalém, mas Jericó é mais antiga que Jerusalém e é tão antiga que vai antes do quarto milênio antes de Cristo. Já era murada, segundo dados arqueológicos. Por que Jericó era murada? Para proteger contra possíveis guerras no 4º milênio antes de Cristo? Para proteger contra animais selvagens? Pontos de interrogação. Lembrando que a cidade é a cidade habitada mais antiga do mundo. Jericó, apesar de ter um aspecto desértico, tem uma pastagem, tem um pouco de pastagem no solo, uma pastagem baixa. Vamos observar, continuando aqui na análise da religião de Israel no estágio mosaico. É importante destacar que é chamado de javismo mosaico, porque o povo de Israel passa a se referir a Deus muito mais
como Iavé. E vemos o pacto que é realizado com o povo de Israel, analisando aqui no contexto de Êxodo 34, versículo 20. Ali no deserto do Sinai, o que vai acontecer? Por favor, observe a perícope. Êxodo 19, Êxodo 20 a 24. Deus vai escrever o decálogo, ou tábuas da lei, em madeira. Possivelmente o material seria madeira, ponto de interrogação. Porque quais são os materiais de escrita que temos na antiguidade? A escrita surge, segundo dados arqueológicos, com os sumérios no 4º milênio antes de Cristo, aproximadamente em 3.500 antes de Cristo ou 3.200 antes de Cristo. Surge a escrita com os sumérios. Defende-se que os sumérios seriam semitas, mas há artigos que defendem que os sumérios não eram semitas. Então, os sumérios, até o dado momento, são considerados como o povo que fundou, primeiramente, a escrita cuneiforme, que são desenhos. E eles utilizavam argila cerâmica para fazer a escrita cuneiforme. Desenhavam mulheres por causa do culto à deusa da fertilidade, desenhavam animais selvagens e questões do cotidiano. Então, a escrita surge ali com os sumérios e vai se desenvolvendo gradativamente. Vemos, então, que ali naquele contexto o material era argila, cerâmica, pedra, madeira. Então, as tábuas da lei são escritas pelo próprio Deus, ou o livro da aliança, ou o decálogo. Deus que escreve o decálogo e dá para Moisés. Por isso, por favor, observe Êxodo 19, Êxodo 20 e vá analisando até Êxodo 24. Quando o decálogo foi apresentado por Deus, aproximadamente em 1450 a.C., segundo milênio. Agora vamos observar o outro estágio da religião de Israel. Na religião de Israel, nós temos Torá oral, tradição judaica, e agora, por meio de Moisés e da aliança mosaica, Deus apresenta algo escrito, decálogo. Então, a religião de Israel alcança uma outra face, que é a literatura escrita. Passa a ter literatura escrita. A literatura escrita, o cânon veterotestamentário, começa a ser escrito em 1450 a.C. e vai ser escrito até 400 a.C. Então, temos aí aproximadamente 1000 anos de 1000 anos, e se totalizarmos todo o cânon bíblico, 1500 anos de tessitura canônica. O fato é que o Tanar, ele começa a ser escrito, obviamente, com Bereshit, com a Torá, Bereshit ou o livro de Jó, seria Gênesis ou Jó, os primeiros livros do Tanar, da Bíblia hebraica. O fato é que a Bíblia hebraica começa a ser escrita em 1450 a.C., aproximadamente, e vai até 400 a.C., 39 obras, ou 24 obras no contexto da Bíblia hebraica. Então, nós vemos ali a questão em que se destaca 30 autores na dupla autoria, Deus e a autoria humana, de 1450 a.C. a 400 a.C. Quem começa a escrever a Bíblia hebraica é Moisés.
Então, já temos literatura escrita. Agora, a religião de Israel tem literatura escrita a partir do contexto em que está atuando Moisés. Deus dá o decálogo e Moisés vai escrever a Torá. Êxodo 24, versículo 4. Por favor, anote e leia. Êxodo 24, versículo 4. Defende-se, então, que a autoria da Torá é mosaica. Então, vai se tecendo ali a escritura de Gênesis, vai se tecendo a escritura de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A data em que se escreve a Torá é a de 1450 a.C. até 1406 a.C., aproximadamente. Lembre que é 40 anos no deserto do Sinai. Então, a textura da Torá se dá nesse contexto, possivelmente de 40 anos, ou pode ser escrita, ou pode ter sido escrita ali no final, no período final do deserto do Sinai, no período final dos 40 anos em que o povo de Israel está no deserto do Sinai. Moisés pode ter usado 40 anos para escrever a Torá, ou pode ter escrito no período final dos 40 anos, porque quem revela a Torá para Moisés é Deus, e os fatos que eles vão vivendo nos 40 anos do deserto do Sinai. Então, as datas são aproximadas. Gênesis começou a ser escrito aproximadamente em 1450 a.C. e Deuteronômio foi escrito em 1406 a.C. São datas aproximadas. Defende-se a autoria mosaica e uma das passagens é Êxodo 24, versículo 4. Mas há aqueles que não defendem a autoria mosaica. Quem? Baruch Spinoza, teólogo judeu holandês do século XVII, em sua obra Tratado Teológico Político, defende que a autoria da Torá é Esdras. Então, foi passado para Esdras no cenário do século V, no cenário do século VI a.C., no cenário do século VI a.C., foi passado para Esdras todo o material da questão da Torá por meio de tradição oral, Torá oral, por meio de alguns escritos. Mas quem escreve a Torá, segundo Spinoza, teórico do século XVII, é Esdras. E como vimos na aula passada, temos a alta crítica. A alta crítica surge a partir do século XVIII com o Iluminismo, na Idade Moderna. A alta crítica também é chamada de teoria das fontes, mas a alta crítica ela vai se transformar de modo enfático, ela vai se apresentar de modo enfático, especialmente no contexto do século XIX, do século XX. O maior, um dos maiores representantes, melhor dizendo, da alta crítica é o teórico alemão Julius Wellhausen, como eu apresentei na aula anterior. Ele é um dos maiores representantes da alta crítica. Há vários representantes da alta crítica, mas Julius Wellhausen, no contexto do século XX, se destaca. E então, Julius Wellhausen, dentro da escola histórica crítica do Antigo Testamento, dentro da alta crítica, que surge desde o século XVIII, a partir do Iluminismo, procurando explicar a religião de um modo racional, a religião pura da razão, vamos criar a alta crítica no século XVIII para analisar o Antigo Testamento, a fim de defender uma religião pura da razão, considerando a evolução histórica da religião de Israel,
embora a alta crítica tenha surgido no século XVIII, ela vai se destacar especialmente no cenário do século XX com Julius Wellhausen. E Julius Wellhausen representa também a hipótese documentária. O que é a hipótese documentária? Defende-se que a autoria da Torá, a autoria da Bíblia hebraica, são de vários compiladores, e a autoria da Torá é por meio de 4 documentos: o documento javista, o documento eloísta, o documento sacerdotal e o documento deuteronomista. Então, javista, J, eloísta, E, sacerdotal, P de priest, sacerdote em inglês, e deuteronomista, D. Então, se observa que Julius Wellhausen defende a hipótese documentária, a autoria da Torá é por meio de 4 documentos da tradição javista, da tradição eloísta, da tradição sacerdotal e da tradição deuteronomista. Esses 4 documentos foram compilados por vários compiladores, especialmente no contexto do exílio e no contexto pós-exílico. Então, especialmente no contexto do século VI a.C. e no contexto pós-exílico, século V a.C. Esses vários compiladores, com esses 4 documentos, reúnem e fazem a Torá. Essa é a defesa de Julius Wellhausen, não é a autoria mosaica, a Torá. Então, vemos que, no contexto da religião de Israel, no cenário de Moisés, a religião de Israel passa a ser chamada de javismo mosaico e agora vai ter literatura escrita por causa da Torá escrita e do Decálogo, que foi apresentado por Deus. O que mais acontece ali no contexto do javismo mosaico? Observe que o javismo mosaico ainda tem uma relação com o nomadismo da religião dos pais. O nomadismo, que é o primeiro estágio da religião de Israel, ainda está relacionado com o javismo mosaico no deserto do Sinai. E ali se observa a organização sacerdotal no deserto do Sinai. Então passa a ter esse novo aspecto, a religião de Israel, com o aspecto sacerdotal, porque o povo de Israel representa os sacerdotes de Deus na terra. Se pontua, o Merrill defende que o povo de Israel é um povo separado e é um povo que media a revelação de Deus na terra. Então, é um povo eleito, foi um povo escolhido por Deus para Deus se revelar progressivamente a toda a terra, a todos os povos, a todas as nações e na história. Então, eles servem como mediadores, como instrumentos da revelação de Deus progressiva na história. Haja vista que o povo hebreu é um povo monoteísta, é um povo que tem um pacto com este único Deus. Então, no javismo mosaico, se destaca o aspecto sacerdotal da religião de Israel. Começa a se elaborar esse aspecto. Temos Levítico, manual de santidade, temos a questão dos rituais, temos a questão dos holocaustos, temos a questão do culto, da liturgia, muito bem ressaltada em Levítico e em Números. E se observa nesse contexto que a Torá oral continua atuando, juntamente com a Torá escrita que está sendo tecida ali no deserto do Sinai. Ainda há uma relação com o nomadismo.
É importante observar que os levitas serão os missionários do javismo mosaico em Canaã, porque quando se conquista Canaã, começando por Jericó, ainda haverão os cananeus lá. Eles não vão ocupar toda a terra de Canaã. Ainda haverá os cananeus. E assim, os levitas são missionários, javistas, apresentando a religião de Israel no seu aspecto de javismo mosaico dentro da terra de Canaã. Os cananeus serão provavelmente escravos, servos, realizarão trabalhos forçados, assim quando há a ocupação, a conquista da terra prometida. Então se observa algo muito interessante, ainda no contexto do deserto do Sinai, é que Deus não tem um lugar fixo. No estágio inicial da religião de Israel, Deus não tem um lugar fixo. O estágio inicial da religião de Israel é nomadismo, então a tribo nômade de Abraão vai caminhando, vai se locomovendo. Deus não tem um lugar fixo. Quando chega no deserto do Sinai, se elabora a questão sacerdotal, se apresenta o tabernáculo, se apresenta a Arca da Aliança e vai se construindo alguns aspectos móveis da religião de Israel. Como pontuei, tabernáculo, Arca da Aliança, ainda não há um lugar fixo para Deus. Eles estão se locomovendo para a Terra Prometida. Então, ainda há uma relação muito forte entre javismo mosaico e nomadismo. Observe que, antes da época de Moisés, o povo estava desorganizado. Antes de Deus se revelar a Moisés, o povo estava desorganizado. Então, Deus faz uma aliança com Moisés, o povo é liberto da escravidão, vão para o deserto do Sinai e passam a ser organizados. E isso se pontua também, como nós falamos, como foi ressaltado em Êxodo 34. Observe lá, Êxodo 34. Vamos analisar Êxodo 34. É importante tomar nota. Por favor, reitero aqui, Êxodo 34, versículo 10. Mas eu peço, por gentileza, que todo o capítulo de Êxodo 34, porque eu pontuei Êxodo 34, 20, correção, Êxodo 34, versículo 10, mas todo o capítulo de Êxodo 34 deve ser analisado. Êxodo 34, versículo 10, então diz: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Versículo 12, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Observe, então, que é necessário entender aqui, Êxodo 34, um pacto de Moisés com Deus.
Então, outrora o povo estava desorganizado no contexto da escravidão e ainda se